Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje é dia da gente começar a meditar em Lucas capítulo 21. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 1, e hoje a gente vai ler só 4 versículos. Eu acho que é a menor quantidade de versículos que a gente vai ler num episódio do AB7, pelo menos até hoje. Mas nesses primeiros 4 versículos a gente já tem um ensinamento muito importante e eu quis destacar esse ensinamento. Então, do versículo 1 até o versículo 4, está escrito o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Até aqui, até o versículo 4, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça, fazer uma oração. Pai, eu te agradeço por mais um dia. Eu declaro, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é santo. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não existe nenhum outro que esteja acima do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No Senhor está a nossa salvação, no Senhor está o nosso dia, no Senhor está a nossa vida, no Senhor está o nosso futuro, tudo está nas tuas mãos. No teu infinito poder, o Senhor sustenta o universo, o Senhor controla o dia e a noite. Não existe outro Deus como o Senhor. Só o Senhor é o Deus verdadeiro. Peço em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós falhamos, nós erramos, nós não somos perfeitos, então eu peço, perdoa-nos, tem misericórdia de nós que ainda não vivemos como deveríamos viver, que ainda não fazemos tudo aquilo que deveríamos fazer, que não deixamos de fazer algumas coisas que já deveríamos ter deixado de fazer. Perdoa-nos, Pai. Peço em nome de Jesus, abençoa o nosso dia de hoje, guarda-nos, protege-nos, livra-nos do mal, direciona-nos, Senhor, dá-nos sabedoria para cada momento de decisão. Dá-nos sabedoria para cada momento onde nós vamos precisar abrir as nossas bocas e falar algo. Mostra-nos o que devemos dizer e quando devemos dizer. Mostra-nos quando devemos dar um passo para trás e apenas ouvir. Ensina-nos durante o nosso dia, Pai. Ensina-nos também durante a leitura da palavra. Espírito Santo, fala conosco. Que a palavra que nós meditamos aqui não seja apenas conhecimento, mas seja vida para nós. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Só 4 versículos, né? Conta a história da viúva pobre. Essa viúva, ela chega nas ofertas ali, no momento das ofertas, na reunião deles, e ela deposita apenas 2 pequeninas moedas de cobre, é o que está escrito no texto. Só 2 moedinhas. Enquanto que outras pessoas depositaram muito mais. Ela vem e deposita só 2 pequeninas moedas de cobre, e Jesus diz o seguinte: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros, o que não faz nenhum sentido. Outras pessoas tinham colocado um valor maior, ou em quantidade de recursos, era maior o que outras pessoas tinham colocado. Ela tinha colocado 2 moedas pequenas de cobre. Claramente ela não tinha colocado mais do que os outros. E então Jesus nesse momento está confrontando o entendimento dos discípulos, porque ele fala isso para aquelas pessoas que estavam ali próximas dele. Jesus estava confrontando o entendimento dos discípulos, o entendimento das pessoas de que o que importa é o quanto nós colocamos. Não é o quanto nós entregamos, não é o quanto, mas é o quanto aquilo representa. Aquela viúva colocou mais do que os outros porque era tudo que ela tinha, ela não tinha mais nada para colocar. Aquilo era todo o sustento dela, aquilo era tudo o que ela podia oferecer, ela não tinha nada a mais do que aquilo para oferecer. Enquanto que outras pessoas que colocaram um valor muito maior, tinham muito mais para oferecer. Aquele valor que elas colocaram não fazia diferença para a vida delas. E às vezes a gente não tem esse entendimento, né? Às vezes parece que a gente se importa muito com o quanto nós colocamos, com o quanto nós somos capazes de colocar.
E daí eu não estou falando da oferta especificamente, né? Porque eu acho que esse ensinamento é bem simples. Esse primeiro ensinamento, que é o ensinamento do quanto nós ofertamos, é esse, né? Não importa o quanto você oferta, importa como, com que coração você está fazendo aquilo. Esse é o ensinamento mais básico aqui desse texto, né? Não importa o quanto você coloca, importa o seu coração. O quanto aquilo... com que coração você está colocando aquele valor. Você pode colocar 5 centavos ou você pode colocar 5 milhões de reais. O que importa é qual é o coração com o qual você está fazendo aquela oferta. Se você está colocando os 10 centavos com peso, se você está colocando esses 10 centavos, mas você está triste por colocar esses 10 centavos porque vai te faltar, o coração está errado. Se você está colocando 5 milhões e é tudo que você tem, tudo que você juntou a sua vida inteira, glória a Deus. E o inverso também é verdadeiro, né? Se você está colocando 5 milhões e aquilo não faz a menor diferença para você, você nem queria estar colocando, está colocando só para cumprir um protocolo, o coração está errado. Então esse é o ensinamento básico aqui, né? Não importa o quanto, importa o coração. Mas tem um outro ensinamento aqui, que é a quebra do pensamento comum, né? O nosso pensamento comum até hoje, como era naquela época, até hoje o nosso pensamento comum é de que nós precisamos de mais, nós precisamos ter mais, nós precisamos possuir mais. Não é isso que Jesus está mostrando, né? Ela não possuía nada, aquela viúva, e foi de extrema importância para o reino. Outros que possuíam muito mais e que entregaram muito mais não eram tão importantes assim. Não que a pessoa não era tão importante, mas a atitude não era tão importante. Veja, não estou falando da pessoa, estou falando da atitude, tá? A atitude não foi tão importante para o reino porque o coração estava errado ou porque era só do que sobrava, como Jesus falou. O pensamento que Jesus está quebrando aqui é o de que o quanto nós temos importa. Não importa o quanto nós temos. Não importa. Não importa se você é rico, se você é pobre. Não importa se você tem 4, 7, 17 imóveis ou se você não tem nenhum imóvel. Não importa se você anda de ônibus, se você anda de carro, se você anda de motorista particular. Nada disso importa. Importa onde está o seu coração. Se o teu coração está no quanto você tem, seja pouco ou seja muito, se o teu coração está no quanto você tem, o coração está no lugar errado, né? O coração tem que estar no Senhor. E daí você pode ter muito, você pode ter pouco, mas o coração está no Senhor. Daí não importa se você tem só os 10 centavos, os 5 centavos, ou se você tem os 5 milhões. Daí não importa se você anda de ônibus, anda a pé, anda de motorista particular, ou tem uma frota de carros. O que importa é onde está o seu coração. O coração não tem que estar na quantia, né? E Jesus está falando isso. Fala, olha, gente, o coração não tem que estar na quantia. O coração tem que estar no Senhor. Tem que estar em Deus, não tem que estar na quantia. E daí Jesus não está falando só daquela viúva, está falando também para os discípulos, ele está falando também para a multidão. Falando, olha, gente, não olhem para a quantia, porque a quantia não importa. Não olhem para aquilo que é passageiro, porque aquilo que é passageiro não importa. Olhem para os seus corações. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Trazendo ainda para as nossas vidas, eu conheço muita gente que tem pouquíssimos recursos, que realmente tem muito menos do que outras pessoas que eu conheço, mas são pessoas que estão fundamentadas no Senhor, que o coração está completamente entregue ao Senhor. E eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas que o coração está completamente errado, que o coração está nas riquezas, que o coração está nos bens, que o coração está no lugar errado. E aí, quem que no final tem a vitória, né? Quem que no final tem o galardão? Quem que no final vai ter tudo isso multiplicado? É quem está com o coração correto. Então, o que Jesus está quebrando de cultura aqui é a cultura de olhar para o quanto e colocando a cultura de olhar para onde nós estamos, onde está o nosso coração. Essa é a meditação de hoje, galera. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.